Rival, tudo bem? Você já enviou, Você já enviou suas atividades já? Eu sei que eu corrigi algumas já. Corrigi a do Leomar, mas eu não sei se eu já Tá corrigi ouvindo? a sua. Tô ouvindo. Ó, eu mandei a do primeiro, a segunda ainda não, que eu tive Ah, alguns não. problemas para enviar contra a quantidade. Aham, não, Mas já estou beleza. Não, então resolvendo já. provavelmente eu já corrigi. É porque antes de eu Não, começar a aula aqui, eu tava dando uma eu já olhada fiz. aqui. Beleza. Não, então, você desculpa, pessoal. Eu vou passar um pouquinho do tempo, né, que eu acabei não gravando. Já era para eu ter iniciado a gravação aqui, né? Mas tranquilo, eu estava falando sobre as perspectivas aqui, né? Conversando aqui com o Leomar, né? E eu achei que eu tava deixando gravado, né? As perspectivas aí, né? Com os workshops, né? Tava falando aqui que toda instituição de ensino, o objetivo é que o aluno, né? O discente, né? Que chamam, né? É fazer com que esse discente ele aprenda as habilidades daquele curso em questão. No caso de vocês aí, o eletrotécnico, no caso lá da Católica, onde eu fiz engenharia elétrica, né? Então, o objetivo principal, o primário é esse. O secundário é preparar ou tentar, né, te encaminhar, né, eu não digo nem preparar, né, mas te encaminhar para o mercado de trabalho. Igual tem muita coisa, eu estudei lá em introdução, era uma matéria na introdução à ciência da computação. A gente estudou uma linguagem lá, né? Primeiro a gente fazia o pseudocódigo, né? Que é um código que você faz à mão, a gente utiliza a nossa língua, né? Materna. No caso nosso aqui é o português, né? E depois a gente aplicava esse pseudocódigo que a gente fazia na mão, aplicava ele numa linguagem. Aí a primeira que eles apresentaram para a gente foi o Pascal. E aí, se eu não me engano, já na época eles falavam, ó, o Pascal é só para ambiente universitário, não tem, ele, pelo menos, né, pelo menos o professor falando lá, né, pelo menos pelo que eu saiba, não é aplicado aí no, né, no ambiente industrial ou qualquer outro, né, ou um escritório. E daí, se eu não me engano, acho que 2 semestres depois que eu já tinha feito essa matéria, eles mudaram, né, tiraram o Pascal e colocaram o C. Aí em outra, né, a linguagem C, né, aí tem o C++, né, o C++, aí tem o C com 4 mais lá, que é o C Sharp. Então, assim, se a universidade, né, se a instituição, no caso aqui a gente está falando também aqui do Senai, né, se ela se preocupar em te preparar para o trabalho, ela não vai conseguir fazer entrega. Por quê? Porque as linguagens mudam, né? Igual a gente aprende uma linguagem não para usar ela para o resto da vida, mas para você aprender as estruturas lógicas, as estruturas de repetição, como é que funciona um algoritmo, como é que funciona uma linguagem compilada e por aí vai, né? As várias habilidades aí que a gente tem que Ó, professor, aprender no decorrer do curso. Ah, sim. e o nosso curso, ele tem data para terminar agora em dezembro ou se vai prolongar para 2025, para fevereiro? Mas, aproveitando aqui, quer ver? Eu vou abrir a tela aqui. Deixa eu abrir primeiro o a OS aqui, né? Para não. Questões aí da LGPD, né? De proteção dos dados. Eu não. Deixa eu abrir aqui primeiro para não. Eu vou olhar aqui para você. Aí você desculpa eu não abrir a captura da tela, que Não, problema não. podem ter dados sensíveis aqui. Deixa eu olhar aqui. Pelo o último, deixa eu ver se é a última atualização. Isso, número 3 que pode ter mudança de data, mas essa última atualização que eu estou olhando aqui, ó, a gente está no módulo específico 2, né? Então, a gente está na penúltima, né, no penúltimo módulo. O módulo 4, né, desculpa, ele tem 6 Cs. Então, mas a pergunta que você fez é do curso inteiro, das 16 É, UCs, ou dessa?
Ó, como se diz, se tudo der certo, se o cronograma ele correr redondinho aqui, é, a última matéria, a 16ª aqui do curso, que é Projetos de Sistema Elétrico Potência, ela está programada para terminar, né, a última aula, né, seria no dia 14/5 de 2025. A 14/5, é? Isso, 14/5 de 2025. E o período lá de recuperação, né, que é aquele período que tem conselho de classe, é do dia 15, vai estar planejado para ser do dia 15/5 até 26/5. Então, mas assim, só se tiver alteração de aulas e tal, mas pelo menos no que tange aqui o EAD, né, o cronograma tá ok. Ok, professor, obrigado. Ah, beleza. Então vamos voltar aqui. Aí eu estava conversando aqui com o Leomar, eu queria que essa disciplina agora que a gente estivesse fazendo fosse projetos elétricos industriais, porque geralmente a UC que ela é próxima, deixa eu abrir aqui o navegador. Que a próxima UC, próxima UC não. Eu queria que a UC 10, né? Ela tivesse acontecendo agora, porque como esse período aqui, ele antecede as férias de vocês, as férias de vocês vai ser do dia 2/7 até 31/7. O, o período né, o de férias aqui da unidade de vocês, né? Então, aí por isso, né? Geralmente as UCs que estão no período que antecede as férias, geralmente elas são mais longas, né? Igual aqui, ó, 12 aulas, né? Só de EAD são 12 e de momento presencial vocês vão ter agora no sábado. Ah, não, vocês já tiveram. Dia 18, Não, vocês já tiveram aqui. Deixa eu. 21/5. Será que esse trem tá correto aqui? Deixa eu aumentar aqui. Mas será que eu coloquei o momento presencial errado aqui, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada, só dar uma conferida aqui. Instalações elétricas industriais. Ah, não, tá certo. Vocês já tiveram encontro presencial? Pelo menos o material eu já passei aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Mas deixa eu ver, cronograma 0. Eu só olhar o arquivo original aqui do cronograma, pessoal, daí a gente continua a aula. Não, mas tá certo mesmo. É isso mesmo. A próxima vai ser dia 25/5, é isso mesmo. Próxima aula. Então, a aula já vai ser o quê? A quinta aula. É isso mesmo. A quinta aula de vocês. Então, assim, o ideal seria que projetos industriais fosse aqui. Aí eu estava falando antes de você entrar aí com o Leomar, que eu já vou fazer o planejamento aqui da próxima OC e ver quantas aulas, né, EAD vão para esse período, vai dar para eu colocar aqui, porque aí a gente vai pegar cada aula, aproveitando, se não me falha a memória, acho que é 4 atividades, se não me falha a memória, essa UC tem 4 atividades. Daí é porque as tarefas que tem lá é de gerenciamento mesmo. Aí o projeto em si, né? O projeto em si ficou lá em projetos elétricos prediais, né? Porque os princípios são os mesmos, né? Você utilizar a fórmula, né, de potência, né? E utilizar
o fator de potência, né? Geralmente circuitos resistivos ele é 1, né? Ou seja, ele é o máximo possível. Só em circuitos indutivos, né? Ou seja, máquinas elétricas que ó, eu falei errado, né? Em máquinas elétricas é indutivo e o e, o, e no geral, os resistivos é que é 1, né? Por exemplo, chuveiros aí, que eu estava comentando, eu achei que estava até gravando aqui, estava comentando com o Leomar no início aí da aula. Então, assim, eu acredito que eu vou fazer um passo a passo, né? Aí, por exemplo, como é que você vai fazer uma liberação de carga? Aí no site lá da Equatorial, pelo menos quando ele era da Enel, já tinha os modelos, né? Então a gente tinha que criar um modelo e você utilizar aquele modelo. Geralmente, quando você estagia ou trabalha numa empresa, é que você, como projetista, né? É que você pega os modelos que eles mostram lá, que fazem nos projetos, para aí você ter uma ideia de como constrói. Ainda bem que atualmente, né? A a Equatorial, ela fornece na página lá do SICAP, né? Se eu não me engano, acho que eu deixa eu ver aqui se eu coloquei deixa eu ver, esse material extra, nesse link aqui, não, esse link é o das normas, beleza, deixa eu ver se em algum material extra, não coloquei o link do SICAP, não, deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui sem, Professor, esse material extra, tem como eu salvar no meu computador? tem, Ou ele tem restrição? ó, esse link aqui, ó, SICAP Equatorial. Ah, então dá para salvar, né? Deixa eu copiar ele aqui, ó. Sim, tá. Dá aqui, ó, por exemplo, a simulação que a gente vai ver hoje aqui, ó, eu coloquei, ó, uma delas, que foi da primeira atividade, eu pedi pro monitor colocar nessa pasta aqui, ó. Aí quando você clica aqui, ó, tá vendo que tá aqui, ó, ponto .cad, que aí é o programa o CAD Simo. Daí nessa, se eu não me engano, acho que foi nessa aula aqui, ó, que aí lembra que aquele vídeo que está lá na biblioteca, que do professor, né, ensinando a fazer a simulação no CAD-Simo, aí lembra que ele estava todo quebrado, você baixava ele e não conseguia instalar, né, o CAD-Simo. Na verdade, ele nem precisa instalar, né? Aí não conseguia fazer ele rodar, né? Daí na outra aula eu trouxe e eu pedi para o monitor colocar nessa pasta aqui, ó, atividade 2, esquemas 1, 2, 3 e 4, o modelo deles aqui, ó, aí tá todo zipado aqui, ó. Os 4 esquemas que a gente está utilizando para essa aula, né? E o simulador aqui em português do CAD Simo, essa versão aqui. Então, inclusive, né, se caso vocês precisarem fazer, que eu acredito que não vai ser necessário, fazer a recuperação, né? Pelo menos a recuperação EAD é para você simular um desses circuitos aí no CAD de cima, né? Por isso que eu forneci aqui o instalador, né? Na verdade, não é nem instalador, ele já vem numa pasta já. É porque é o seguinte, tem uma técnica que você pode utilizar, né? Quando, vamos supor, você está tentando instalar um programa, vamos supor, o AutoCAD, eu estou chutando aqui, né? O AutoCAD num computador, aí é por vários motivos, né? Isso eu estou partindo do pressuposto que tem a licença, né? Igual aqui no Senai, né? Como a maioria aqui dos instrutores, dependendo do curso, né? No curso de engenharia elétrica, no curso de eletrotécnica, a gente utiliza engenharia mecânica também, né? Utiliza o AutoCAD. Então, a instituição ela tem as licenças, né? É tipo um pacote que a instituição paga. Então, todo professor ele faz o cadastro, né? A partir das licenças lá, né? E daí ele faz um. É porque tem vários programas aqui. Tem um programa da indústria, aquele lá da Festo, né? Tem um modelo que ele é especial aqui para a gente ministrar aula, que é o Fluid Sim 6. E se não me falha a memória, você não precisa instalar dois programas. Você instala o Fluid Sim, que ele é geral, ele é completo. Inclusive, além de simular circuitos eletropneumáticos, a gente simula também
circuitos elétricos nessa versão A6 do FluidSim, né? Mas já naquela que a gente fornece para vocês, deixa eu só fechar aqui um. Está dando uma microfonia. Agora melhorou. Então, agora melhorou. Então, dependendo aí da versão, né, você tem que instalar, né, aí você tem que ter a licença. Nesse caso do Cadicimo, né, ela é gratuita, aí até vem que eles têm dependendo do programa, tem um tipo de licença que é chamada de estudante, né? Aí tem, nossa, eu lembro que tinha um tal de SAP, que ele era para simular, não era nem da minha área lá, era da área do pessoal lá da engenharia civil, né? E você faz a simulação dos esforços de uma estrutura, se não me engano, chama SAP 2000, né? Aí, ou você tinha a licença, geralmente as licenças para você ter todo o acesso era do professor para ele mostrar para a gente como é que funcionava, né, o programa. Mas, assim, a do aluno, aí você utilizava essa licença do aluno, aí muitos lá era 000, 1, aí depende da empresa, né? Ou então, atualmente, por exemplo, a gente utilizava um programa lá que a universidade pagava, chamava-se Multisim, que ele simulava circuitos elétricos, né? Vários equipamentos, gerador de ondas, osciloscópio, analisador de energia, né? Que a gente vai utilizar lá na UC de eficiência energética, né? Na UC de eletricidade, se tem, ele é bom, né? Utilizar para a gente ver os formatos de onda alternada, né? Então, esse daqui é fundamental para você poder entender o funcionamento do circuito aqui, ó. E tá nessa pasta. Daí eu sempre peço para o monitor deixar numa pasta aqui na área onde fica as aulas, né? Porque aí fica mais fácil, né? Por exemplo, eu quero saber, eu estou com pressa, não fiz a atividade um, quero saber sobre o que é a atividade um, como que, né, a explicação. Então, é por isso que eu coloco aqui, ó, análise completa da atividade um, em que o aluno deve responder o questionário. Se você está com dúvida na atividade um, então você já vai na aula 2. Como é que você sabe disso? Olhando aqui, né, no assunto, né? Que aí eu já deixo em laranja, né? Que laranja ali para você fazer a distinção, porque tem estudos aí que comprovam que se você, por exemplo, se eu deixasse aqui tudo azul, né? Monocromático, tudo na mesma cor, aí geralmente, né? O usuário, que no caso é o aluno, até o professor mesmo, né? Que ele também utiliza a plataforma, ele não percebe. Você tem que colocar uma cor de destaque, né? Então, para você perceber essa transição aqui, ó, eu vi que tem aula 2 aqui, né? Porque se o assunto tivesse escrito na mesma cor aqui, ó, aí você olha que aula 2 você já começa a assistir. Mas ao passo que você vê que aula 2, aí aqui está falando o assunto, ó, análise completa da atividade um. Estou com dúvida na um, então eu vou assistir essa aula aqui para eu tirar a dúvida. Aí, geralmente, eu peço para o monitor, ó, colocar, depois que gravar a aula, colocar a pasta aqui com os subsídios que você precisa para fazer essa atividade um, que no caso é né, uma simulação já pronta ali do CAD-Simo, né, que é aquela história. Como eu vou falar como que eu aprendi AutoCAD, né, lá na faculdade, sem fazer o curso, porque sempre tem aquele curso clássico, né? Não sei se vocês já procuraram aí pela internet, até pela internet hoje você faz, né? Na época eu tinha que ir na instituição. Só que eu já gastava todo o dinheiro que eu ganhava, minha mãe me ajudava na época, né? Na faculdade, ou seja, eu já estava já zerado, né? Além disso, né, a gente fazia uma vaquinha, comprava o livro, um emprestava para o outro, fazia xerox. Então, assim, dinheiro não estava sobrando muito, não. Aí o que que a gente fazia?
já tinha uns programas lá que ensinava a gente, por exemplo, você simular circuito elétrico, igual eu falei, que é o Multisim, né? Então a gente já fazia já essa busca aí para não, né, não ter que depender de fazer uma pesquisa aí na hora de estudar. Então, esse aqui é o material extra, já com a simulação pronta, né? Então, por exemplo, quando eu vi o preço, eu nem lembro na época, e se eu falar o preço, mesmo se eu lembrasse o preço hoje, já estaria defasado, né? Eu sei que era carinho, chamava AutoCAD 2D, né? Que é para você aprender o básico, aprender como é que faz uma linha, né, e tal. Aí eu consegui um estágio aí num escritório e daí o que que acontecia lá? Tinha um engenheiro, eu sentava na mesa, né, do lado dele ali, praticamente junto ali com ele na mesa. Daí ele me passava uma arquitetura de um projeto lá, alguns projetos que já estava pronto, né, todas as etapas. Aí falava, aí mostrava, ó, isso aqui é a arquitetura. Aí fazia uma cópia, né? Se caso eu errasse alguma coisa lá, eu não estragaria o documento, né? Porque o projeto já estava pronto, fazia uma cópia lá e falava, ó, Pablo, limpa essa arquitetura. Aí eu falava, o que que é isso, limpar a arquitetura? Ele ensinava, ó, você tem que tirar as medidas, as cotas, deixar só a planta baixo, deixar a vista lateral, vista superior, dependendo, né, por exemplo, um projeto de SPDA, né, que é o Sistema de Supressão contra Descargas Atmosféricas, né, a gente precisa da edificação, o quê? A vista superior, que lá na vista superior a gente coloca os detalhes de um captor Franklin, né, até um terminal aéreo, por exemplo. A gente precisava de. Aí tinha um site, se eu não me engano, um fabricante, ó, anota esse aí, ó, acho que é Termotécnica. Deixa eu pôr aqui a pesquisa aqui, ó. Ó, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Até acho que o ícone é a mesma coisa. Muitos programas, pessoal, por exemplo, o AutoCAD, o CADSimo, até o CADSimo. Você consegue fazer uma prancha ali, né? Elaborar não, uma prancha, só que no CAD-CAM, o caso, são detalhes, né, né, da ligação de um motor e tal. O CAD-Proj, todos os produtos, né, esses produtos que a gente tem aí, que é os programas, né, que eles chamam lá de arquitetura BIM, né? Arquitetura BIM é a máquina que te ajuda, por exemplo, num um projeto elétrico, você vê uma linha lá daquele projeto, né? Aquela linha no AutoCAD, né? Quando você vai lá no AutoCAD 2D, ela é uma linha mesmo, é uma linha virtual, que aí você tem o código, a cor dessa linha, você tem o layer dela, por exemplo, o layer se ela está acima ou abaixo do desenho, se esse layer ele está ligado ou desligado, aí tem uma lâmpadazinha, né? Se essa linha ela é tracejada, se ela é contínua, ou se ela é tracejada com ponto, né? Eles chamam de dash dot, esse tipo de linha, e por aí vai, né? Daí todos os programas, eles pegam os detalhes aqui dessa empresa aqui, ó, da Termotécnica. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver achar aqui produtos. Ah, não, tá aqui, ó, download. Estão vendo aqui, ó, catálogos termotécnicas para raios, né? E esse DEHN, não estou lembrado o que que é isso, não. Ó, catálogo de soldas exotérmicas, né? Apostila para projetistas, arquivos CAD e e-book. Ó, na minha época, acho que nem tinha esse e-book, não tinha. E se eu não me engano, acho que essa apostila não tinha, só tinha esses arquivos CAD. Aí, basicamente, deixa eu ver se ele. Aí é lógico, eu sei que na minha época eu não precisava cadastrar, não, né? Aí você vem aqui, ó, você cadastra, e daí eles vão te mandar no seu e-mail os detalhes, né? Detalhes de projeto, tudo que você imaginar, descida, a parte de captação, a parte de aterramento, por exemplo, uma cordoária enterrada.
o detalhe de uma caixa de passagem. Então é importante para vocês aí que são da eletrotécnica, né? É importante acessar aqui esse site que vocês vão conseguir baixar em arquivo DWG, né? Esses detalhes aí que vocês vão utilizar futuramente em projetos. E esse outro site aqui, no caso, né, como vocês são aqui de Goiás, né? Então esse site aqui é importante porque é o da Equatorial Distribuição. Se eu não me engano, acho que até em outras aulas eu já até acho que já mostrei esse site, que é aqui o espaço de login, né? Depois que você termina seu curso, você faz um cadastro, ou seja, você cria um login, uma senha semelhante, né, a você ter um endereço aí de e-mail, né, um e-mail do Gmail, né, eu ia falar Hotmail, mas nem existe mais, né, ainda, apesar que eu ainda tenho. Hoje o antigo Hotmail, ele é o Outlook, né, antigamente o Outlook, ele era um programa, né, da Microsoft, ele ainda continua sendo, né, mas ele era um programa que você instalava no computador, e ele era uma espécie de gerenciador de e-mails. Hoje em dia, ele tem né, um espaço em uma máquina virtual, né? E semelhante ao Gmail, ele é um local, né? Ele é um serviço de e-mail que a gente utiliza aí da Microsoft, né? Então, antigamente, você tinha que instalar ele e você vinculava o Outlook que ficava instalado na sua máquina com um endereço de e-mail, por exemplo, tinha aquele antigo BOL, acho que nem existe mais, né? Tinha o da UOL, né? O da Terra também. E por aí vai, né? Os tantos endereços de e-mail. Então, ele é semelhante a essa estrutura. Ele tem um login, uma senha, e todo e qualquer projeto que você vai aprovar, né, perante a Equatorial Distribuição Goiás, você entra nessa página aqui, faz seu login, sua senha, e daí você dá a entrada virtual no seu projeto. Pode ser um projeto predial, um projeto comercial ou um projeto industrial aqui. E aqui, ó, você encontra os formulários padrão, né? Deixa eu colocar aqui na visão aqui no máximo. Então você tem que autorizar autorização de passagem, isso aqui, autorização para construir em terrenos de terceiro, dependendo do tipo de projeto, né? Você precisa dessa autorização, por exemplo, se for a gente lá na OC, na última OC de projetos elétricos do CEP, vai utilizar, né? é, Na verdade, assim, quem vai utilizar é o projetista, né? E se esse projetista estiver fazendo um projeto para a concessionária local, né? Geralmente, quem é o dono, né? Quem é um signatário da rede de distribuição urbana é a concessionária de energia local, né? Fazendo uma alusão aí, uma concessionária de carros, né? Concessionária de carros aí, uma Toyota aí, por exemplo, ela não fabrica os carros da Toyota, né? Quem fabrica é a montadora. Aí a concessionária, dependendo aí do nome da razão social dela aí, né? Aí ela vai vender os carros da Toyota e qualquer outra marca aí que ela, né, que ela tem um convênio aí que ela se disponibilize a vender. Mesmo caso é a Equatorial Distribuição, né? Ela tem a concessão, né, para comercializar energia, né? No caso, no âmbito da distribuição aqui de Goiás, né? Já no âmbito de transmissão, quem tem a concessão é a EDP, uma empresa aí portuguesa, essa daqui, ó. É DP Transmissão. Esse aqui é o geral aqui, da EDP, vamos dizer assim, Brasil, né? Então, a EDP Goiás, né, ela cuida da linha de transmissão. Então, tudo relacionado, né, à manutenção, né, à utilização da energia, né, a cobrança. No nível de linha de transmissão, a EDP, né, aqui em Goiás, a EDP a EDP Transmissão Goiás tem a concessão. Já no âmbito de distribuição, quem tem essa concessão é a Equatorial Goiás, né? E já
a geração ainda, pelo que eu sei, né? Ultimamente eu não tenho assistido os leilões, não deu tempo, né? Mas até onde eu sei, geração, né? As PCHs, né? Pequena Central Hidrelétrica, aqui em Goiás, ainda é a CELG geração. Então, aqui, ó, você tem todo um portfólio, né, de documentos exemplo, ou seja, documento modelo que você pode utilizar para elaborar os seus projetos, né, e elaborar também os seus formulários. Igual aqui, ó, vamos lá vamos voltar aqui. Instalação elétrica industrial, achei. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda aqui. Aqui, ó. Aí, antes que eu me esqueça aqui, pessoal, ó, não se esqueça. Não, tá aqui, ó, em conteúdo do curso, pessoal. Lembrando que esse curso aqui ele tem muito material, né? Então tem a apostila 1, a apostila 2. Aí eu estava até no início, o Eleomar que tinha entrado aí na aula, né? Eu estava comentando com ele que eu estava levantando aqui já até deixei aberto aqui, ó, das duas apostilas, né, que vocês têm aí. Aí qual que é o procedimento que a gente vai fazer aqui, né? Na hora que a gente finalizar, aí você acessa aqui. Lembrando que se você duplicar a página, né, você fizer aqui, ó, você duplica aqui a página, né? Então aqui você continua, né, na área de trabalho, você pode fazer essa duplicação aqui, ó. Aí, por exemplo, eu estou olhando um conteúdo aqui da apostila 1, né? E aí você pode, inclusive, vir aqui, ó, como eu estou compartilhando a tela inteira, ó, deixar desse jeito aqui, ó, para você ir estudando, né? Olhando aqui o conteúdo e fazendo a atividade. Aí você divide na tela o arquivinho Word aí, né, do seu curso e, como se diz, e vai fazendo. Então você tem essa possibilidade de fazer isso. Daí, pessoal, deixa eu só lembrar aqui qual que era a análise que a gente vai fazer hoje. Então, a última aqui, ó, foi do segundo esquema, estrela triângulo. Agora, vamos fazer do, do terceiro esquema aqui, ó. Vamos abrir nossa... Que foi o segundo, né? Estrela triângulo. Agora é a chave compensadora. Basicamente, pessoal, a compensadora aqui. Deixa eu ver, essa é a 3. É isso mesmo. Chave compensadora aqui, eu não sei nem se foi nessa aula aqui que um de vocês comentou. É porque eu ministro essa matéria aqui. Eu estou ministrando atualmente para muitas turmas, né? Às vezes eu até fico com medo de falar o mesmo exemplo, né? Tá repetindo o mesmo exemplo aqui para os alunos, né? Então, vamos dar uma analisada aqui na chave compensadora. Semelhante à estrela triângulo, né? A partida direta, né? Com reversão, né? Ou até mesmo a direta aqui com o motor, né? Com o motor trifásico na frenagem aqui, ó, por injeção de corrente contínua. A semelhança desses sistemas aqui, pessoal, é porque você tem
o efeito, já até tinha deixado desenhado aqui, ó, o efeito é, anômalo da corrente elétrica, né? A senoidal de tensão, ela continua, né? Ela continua com a tensão RMS, a tensão de pico, né? Então, tem a parte positiva, a parte negativa, frequência 60 Hz, ok. O problema é que, devido à construção da máquina, né? Fica até chato, né? Devido à construção da máquina e essa máquina ter que vencer para o eixo girar, né? Para o eixo começar a rodar, uma inércia muito grande, né? Dependendo aí, vamos pegar com uma máquina muito pesada e uma de, sei lá, 60 CV, né? Um motor aí bem pesado de 60 CV. Você precisa de uma corrente, né? Já nominal, a corrente já é alta. Imagina a corrente de partida, né? Dependendo do que está lá na placa lá, né? Mas muitas bibliografias, como eu comentei em aulas anteriores, né? Dependendo aí da bibliografia, chega, eu já vi aí máquinas que chegam até a casa, né, de 10 vezes a nominal, né? Mas o comum, pelo menos aí nos livros aí que as faculdades aí elas adotam, né, como livro oficial, né? Até mesmo aqui, né, no material oficial aqui do Senai, é por volta de 8 vezes no nominal, né? Então eu já vi em alguns livros, né, de 8 a 10 vezes o nominal, né? Mas dependendo aí, né, da construção, depois uma coisa é você ter o teórico, outra coisa é você ter ali a construção ali real, né? Depois que você faz a simulação do produto, né? Aí você encontra, igual no exemplo aqui, no primeiro exemplo lá da atividade um, que era, acho que era 7, não, acho que era 6,9 vezes o nominal que estava lá na placa do motor, né? Então, um consenso que a gente tem, independente do tipo de ligação que a gente utiliza aqui, é que a corrente na partida, ou seja, no transitório, nesse curto espaço de tempo aqui, ela funciona de forma anômala, ou seja, ela tem um valor muito alto e a consequência desse valor muito alto é você, né, você não, né, é os equipamentos eles entrarem em modo de proteção, achando que esse transitório, ou seja, essa corrente muito alta aí na partida, é, se eles fossem uma inteligência artificial, obviamente, né? Achando que é um curto-circuito ou até uma sobrecarga, né? Qual que é a diferença do curto-circuito para sobrecarga? O curto-circuito, né? Próprio nome já diz, você não tem carga nenhuma entre os polos. Se for um equipamento monofásico, né? Eu não teria, vou desenhar aqui que fica melhor, né? Então eu tenho a fonte aqui, né? A alimentação que vem lá da rede de distribuição, que consequentemente vem da linha de transmissão, que consequentemente vem, né, lá da geração de energia, né? Você tem a alimentação, daí essa alimentação está vindo lá da geração, transmissão, chega aqui na distribuição, daí ela vai para o transformador, né? Transformador lá na rede aérea de distribuição, né? Chega no primário, né? 13,8 aí, né? A tensão a mais clássica que a gente tem aqui, né? Por fase 7.900 e poucos aí volts, né? Mais duas fases dá 13 mil e tanto, três, acho que dá uns 23 mil, quase 24 mil, né? Volts, né? Então chega no primário, né? A famosa 13,8 e no secundário, né? Aqui Goiás, né? Sai por fase 220, né? Duas fases 380 e três fases aproximadamente 660 volts. Então, depois que chega aqui, é que eu vou fazer a alimentação do circuito. Aí, é um curto-circuito, deixa eu até mover esse, para não atrapalhar aqui. Ah, não ficou, esse cara desenhar tudo no mesmo layer, mas deixa eu só dar uma movida aqui. Então, o curto-circuito, né? Por que que a rede entende, né? Aí, obviamente, você tem
a chave fusível que fica desse lado aqui, ó, do lado do primário, ela tem um elo fusível aqui, e daí se tiver um curto-circuito ou uma sobrecarga, esse elo fusível vai partir, ele tem uma mola aqui na base, e daí ele vai abrir o circuito lá, o cartucho. Fica aqui um cartucho, ó, ele reveste o elo fusível. Você tem um isolador aqui para evitar, né, entrar em curto com a ferragem da estrutura, né? Você tem a entrada de energia por um ponto e a saída pelo outro, que vai lá na bucha do primário do transformador, né? Então, aí o curto-circuito seria o quê? Seria o equivalente. Aí vamos pegar um monofásico aqui, né? Seria o equivalente eu pegar a fase A 220 e lembrando que aqui, ó, no secundário, né? Lembra lá dos desenhos, dos desenhos lá da atividade um, né? Se eu não me engano, acho que é a questão 2, né? Que pede para você ligar, fazer a ligação em estrela, fazer a ligação em triângulo e identificar as fases, né? Lembrando que no secundário, ele está em estrela aqui, ó. A ligação está em estrela, as fases A, B e C. E o neutro, ele fica aterrado diretamente no sistema de aterramento do poste aqui, né? Então, aí vamos supor que eu pego a fase A e o neutro aterrado que sai lá do transformador aqui, ó, e daí eu uno os dois aqui, ó, sem colocar entre o A e o neutro aqui, ó, uma carga. Que vai acontecer? Vai acontecer a formação de curto-circuito. Por quê? Lembra lá da primeira lei de Ohm, lá em eletricidade, né? A primeira lei de Ohm dizia, né? Ou ela diz, né? Que a tensão e a corrente elétrica em um circuito, ela é direta e proporcional. Aí, por questões matemáticas, né? Acho que a gente até comentou isso, né? Geralmente, quando é direto e proporcional, você coloca uma variável dividida pela outra. O pessoal lá da física escolheu colocar a primeira lei de Ohm como tensão dividida pela corrente, porque geralmente a tensão ela é um valor maior do que o valor da corrente do circuito, né? Eu não estou falando da situação de curto-circuito, né? Mas geralmente a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. E geralmente a tensão, o valor sempre, né, nos cálculos, né, dos equipamentos, ela é maior que o valor da corrente que vai fluir por aquele circuito, partindo do princípio que a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, a potência de um circuito, né, a capacidade de realizar trabalho elétrico vai ser a tensão multiplicado pela corrente, né? Lembrando dessa fórmula aqui, ó, a lei das potências elétricas. Então, por a tensão geralmente ser maior do que o valor da corrente, né? A primeira lei de Ohm ficou nessa forma, matematicamente, tensão dividido pela corrente. Se a corrente, naturalmente, né, no funcionamento do circuito, fosse maior que o valor da tensão, essa fórmula seria ao contrário. Que, inclusive, o contrário aqui é a condutância, né? Já é um outro, né, já é uma outra explicação, né? Que a condutância é o inverso aí da resistência elétrica aí de um circuito. Beleza, professor. Mas por que que o senhor colocou a primeira lei de Ohm aqui? É porque quando eu conecto a fase A com o neutro, ou com a fase B, ou com a fase C, né? Exceção dela mesma, né? Porque aí não dá diferença de potencial, né? Vai haver uma formação de diferença de potencial, porque, né, já na fase A você tem um valor de tensão, já no neutro você não tem nenhum aí. E essa diferença de potencial aqui, ela vai gerar, né, no cabeamento aqui, já que eu não coloquei um equipamento aqui, tipo um chuveiro, né? Que é o chuveiro teria uma resistência, essa resistência ela tem um valor. Daí, quando eu curto-circuito o cabeamento, né, desse circuito, que é simplesmente tocando a fase com neutro ou uma fase de nome diferente com outra, né, a A com a B, por exemplo, eu provoco o fenômeno do curto-circuito, que nada mais é de que quando eu
conecta um cabo, estou chutando aqui, um de 4 milímetros com outro de 4 milímetros, você concorda que os valores das resistências aí, né, do mesmo cabeamento, né, esses valores aí vão ser o mesmo. Porém, que valor esse mesmo que o senhor disse, professor? A questão é que a resistência elétrica, geralmente num cabo, né, quanto menor é esse cabo, né, dependendo aí da bitola, essa resistência, e lembrando lá da segunda lei de Ohm, ó, lembra lá que é o ρ, o comprimento do cabo e a área, né? Então, quanto menor, olhando aqui para a fórmula aqui, ó, quanto menor o tamanho do cabo, né, o comprimento dele e a resistência são, né, entre si, os dois são diretamente proporcionais. Se eu colocar eles no mesmo lado da equação aqui, ó, eles vão ficar numa divisão. Sempre quando eu tenho duas variáveis e elas estão em uma divisão, essas duas variáveis entre si, elas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Agora, ao passo, aqui, ó, a bitola do cabo, ela está aqui dividindo, ó, eu coloco as duas juntas, né? Ou seja, a resistência está junto, ela está multiplicando com a bitola do cabo, elas são matematicamente inversas e proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, né? Ah, professor, entendi. Então, aqui no curto-circuito, o cabo, né, ele já tem uma resistência muito pequena. Se essa resistência ela é muito pequena, não vai provocar trabalho elétrico no cabeamento em si, né? Porque eu precisaria colocar uma resistência aqui que tem um valor relativamente alto, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que era de 11 ou era 22 ohms, uma resistência de um chuveiro lá de 4.400 watts, se não me falha a memória. Então, se essa resistência é muito pequena, é um valor de 0,000 alguma coisa, né? Olhando aqui para a primeira lei de Ohm, né? Se a gente considerar o valor da tensão entre a diferença de potencial entre A e o neutro é 220, né? Se a gente medir lá com o multímetro, né? Ele é 220. Agora, se a gente medir com o osciloscópio, a gente vai ver lá que tem uma onda, uma tensão de pico. Lembrando lá, fazendo um retorno de Jedi lá nos ensinamentos de eletricidade, né? Que o multímetro na interface dele lá no visor, você visualiza a tensão RMS, a quadratura, né? Já num osciloscópio, né, ou no analisador de energia, você consegue ver ela né, em toda a sua plenitude. Então, esse valor de 220 é o valor lá da quadratura, né? Então, sendo ele o valor da quadratura ou até o valor da tensão de pico, né, você considera como constante. Geralmente o pessoal da matemática, quando tem uma constante aqui, eles chamam de CTE, né? Então, se você tem uma constante em uma formulação aqui, e você tem as outras duas variáveis, quando você isola ela, você tem a resistência e a corrente elétrica, tudo no mesmo lado da equação, multiplicando. Ah, professor, você acabou de falar que quando eu tenho duas variáveis físicas e as duas estão multiplicando, quer dizer que as duas são inversas e proporcionais. Isso mesmo. Ah, professor, então, espera aí. Se o senhor disse que se eu não coloco uma carga, um equipamento aqui entre a fase A e o neutro, que tem uma tensão constante aqui de 220 volts, né, na média aí, né, o que me resta é variar ou a resistência ou a corrente. Porém, a resistência, eu já disse, né? Eu já categorizei aqui que no cabeamento aqui ela vai dar um valor muito baixo. Tipo, tô chutando aqui, viu? Tipo 0,000, sei lá, 22 ohms. Aí uma resistência baixa em uma equação, né? Que eu sei que as duas são inversas e proporcionais, ou seja, quando a resistência é um valor muito baixo,
que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai ser um valor muito alto. E daí, lá nos livros lá de física, até nos livros de cálculo, né, diz que quando a corrente elétrica, ela, não, a corrente não, né, a resistência aqui no caso, né, que ela é muito baixa, ela tende, aí coloca essa seta aqui, ó, ela tende ao infinito, ou seja, um, valor, aí eles colocam aqui o finito, não, deixa eu colocar um valor aqui, porque tem o menos infinito, né? Aí, nesse caso aqui, é um valor muito baixo, né? Ou seja, muito próximo de zero. Aí, se a resistência tender a zero, a corrente elétrica, consequentemente, eu já estava trocando aqui a formulação, a corrente, ela vai tender, aí sempre o pessoal lá da, né, da física lá e da matemática coloca assim, essa seta. Aí ela tende ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Aí por isso que acontece o curto-circuito. O que que é um curto-circuito? É um valor de corrente muito alta, embora a tensão do circuito secundário aqui, ó, ela esteja com 220 volts, né? As calculadoras científicas aí, né? Algumas aí, né? Tipo a HP, ela consegue visualizar isso. Agora, se eu utilizar aquela científica, a gente tem duas, né? Geralmente a gente utiliza essa daqui, ó. Quer dizer, essa daqui a gente utiliza mais, né, dependendo aí num curso técnico, na faculdade. Aí essa aqui, ó, deixa eu ir atrás aqui de outra aqui, ó. Essa aqui é que a gente tem a clássica lá, que é porque eu peguei esse modelo aqui, mas é o mesminho daquela lá da Cássio, né? Então aqui, ó, se eu pego, né, simulando aqui, ó, a tensão ela é constante, né? 220. O valor de resistência ele é muito baixo, é um valor muito baixo aqui, né? Essa corrente aqui, ela vai tender, né? Ela vai tender ao infinito, um valor muito alto aqui, ó. Porque se eu multiplicar por zero aqui, vai dar erro matemático, né? Nessa calculadora, já nessa outra aqui não dá, né? Por exemplo, pega aqui, tô chutando aqui, viu? Um eu vou pegar aqui um valor de corrente arbitrária de um circuito qualquer, ó, de 24, né? Vamos supor que em condições normais aqui, se eu colocar, vamos pegar um chuveiro, aquele de 4.400, né? Que ele vai dar nessa tensão, né, de 4.400, ele vai dar uma corrente elétrica de 40, não, de 20 amperes, né? Só se ele fosse para 110, né? Ele vai dar 20 amperes. Agora, se eu pegar uma resistência, sei lá, de 22 ohms aqui, ó. Quando eu calculo, ó, corrente multiplicado, né, com... Então, acho que era 11 mesmo. Era 11 mesmo. Quer ver, ó? Se eu pegar aqui, ó, 20 vezes 11. É isso mesmo. A resistência elétrica, né, de um chuveiro aí projetado para uma tensão de 220 aí, um de 4.400 é cerca de 11 ohms. Isso, de 11 ohms. Então, 11 ohms multiplicado pela, né, corrente de 20 vai dar uma tensão, ó. O que eu fiz nada mais foi aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó. Peguei os 20 amperes, né, que você afere lá no circuito, vezes os 11 ohms, que é a resistência elétrica, e deu o quê? A tensão de 220, né? O chuveiro projetado por 220, ele é 11 ohms. Ok. Agora, quando a resistência ela é muito baixa, muito pequena, né? Então, agora, na teoria, né, se eu utilizar esse chuveiro com a resistência de 11 ohms, né, a corrente elétrica que vai aparecer no circuito, ela
é a de 20 amperes, né? Para dar os 4.400, né? Que se eu pegar aqui, ó, 220 vezes os 20 amperes, né? 220 volts vezes 20 amperes, que aí dá o de 4.400, que é esse que foi projetado aqui com a resistência de 11, né? Então, se o circuito, quando eu ligo ele em curto-circuito, ou seja, eu não coloco ele em uma carga, essa corrente ela tem que dar um valor muito alto. Então, vamos lá. Vamos pegar o valor da resistência muito baixo, né? Só que essa calculadora ela tem uma limitação, né? Se eu pegar a corrente, né, a corrente teórica aqui de 20, né, que seria para a potência máxima desse chuveiro, multiplicado por uma resistência muito baixa, ou seja, o que dá aqui daria praticamente zero, mas se eu pegar e vir aqui multiplicar por zero, o que que vai acontecer? Deixa eu ver. Não, acho que eu fiz a conta errada aqui, pessoal, peraí. Ah, não, tá certo, foi o valor da resistência, isso mesmo. Agora, se eu pegar aqui uma resistência muito baixa aqui, ó, lá 0, pegar um valor muito baixo aqui para dar. Ah, não, eu tinha que dividir, tá certo aqui, ó. Isolando aqui a corrente, né? Aí ficaria tensão, que é a constante, né? Dividido pela resistência muito baixa. Ó, é porque eu fiz a conta errada aqui, ó. Ainda bem que meu colega falou assim, ó, acho que você fez a conta errada, que eu, valeu. Então teria que dividir, ó. Pegar a primeira lei de Ohm para isolar a corrente, né? Então vai ficar a corrente. É a tensão, lembrando que ela é constante, é uma CTE, dividido, ó, pelo valor da resistência. Então, ó, 220 dividido. Eu posso até utilizar esse recurso aqui, ó, usar essa divisão aqui, porque aí o resultado, se ela for um número irracional, né, às vezes até ou racional, né, ele consegue expressar ele por fração, né, na forma aí de fração. Então, eu vou pegar uma resistência muito baixa aqui, ó. Pegar aqui, colocar várias casas aqui, ó, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,1. Vocês estão vendo, ó, 220, né? Vezes 0, eu coloquei aqui 9 casas aqui, ó, 1, ou seja, eu não coloquei zero, né? Então, ó, deu 2,2 vezes 10 a 12, né? Deixa eu ver, giga é a nona, peta, deixa eu ver, giga vezes 10 a nona, né? Vezes 10 a 12, acho que é tera, se não me falha a memória aí, né? Então, pensa, uma corrente de 2,2 vezes 10 a 12 amperes. É uma corrente muito alta, ó. Se eu colocar aqui, ó, se eu ir decompondo aqui esse valor aqui, ó, tirando a notação científica aqui, ó, é um valor muito, mas muito alto. Aí por isso que aparece a formação, né? O pessoal lá, os eletricistas de distribuição, né? Chama de língua de fogo, né? Parece, professor, apareceu aquela língua de fogo, ele parece um raio, porque a corrente, ela vai tender ao infinito, um valor muito alto. Daí eu preciso do quê? Eu preciso de uma resistência, né? Já que a gente calculou aqui, né? A gente calculou 220, né?
dividido, a resistência lá deu 11, né, que é o de 4.400, para dar o quê? Uma corrente de 20 amperes. Esse seria eu ligando esse circuito dessa residência, né? Eu ligando só, né? Vamos supor que a geladeira está desligada, que tudo está desligado, todas as cargas. Só o chuveiro que está ligado. Aí eu ligando esse chuveiro com uma resistência de 11 ohms, né? Numa tensão de 220, vai dar uma corrente de 20 amperes. Agora, se eu vier deliberadamente pegar a fase A e encostar no neutro, sem eu colocar uma carga aqui, para essa carga poder criar, por isso que ela chama de resistência, ou seja, uma oposição à passagem de elétrons, os elétrons eles vão passar indefinidamente. Aí tem uma bitola muito pequena, ou seja, é uma energia muito alta, né? É uma energia muito alta para um cabeamento ou para um barramento de dimensões pequenas, né? Ou de diâmetro, se ele for cilíndrico, né? Igual um cabeamento, ou retangular, né? Às vezes, dependendo do barramento, tem barramento que ele é cilíndrico, mas só que ele é oco, né? Lá nas subestações, né? E parece aquele cano que a gente utiliza para a parte lá de refrigeração do ar-condicionado, né? Então, se eu coloco, né, uma resistência muito pequena, ou seja, que é a resistência ali do próprio cabo, a liberação de corrente elétrica ela vai ser muito alta, apesar de eu estar ligado no circuito de baixa tensão, né? Se você for procurar aí na internet, né, tem vários. Tem um vídeo uma vez aí que um aluno me mandou que deu um curto-circuito numa residência lá perto onde ele morava, né? Lá no quadro de distribuição, lá perto do medidor de energia em que foi um incêndio mesmo, deu aquele arco elétrico lá e infelizmente a chave fusível do sistema de distribuição que ficava lá na rua, ela não atuou. Se ela não atuar, essa corrente elétrica ela vai continuar ali, vai dando arco elétrico, daí ele vai queimando a pintura, né? Porque tem uma pintura ali na parte metálica. Se você tiver ali algum objeto ali que queima ali, mas basicamente, a corrente é tão alta que, se você for procurar aí na internet, procura aí por explosão de quadro de distribuição, né? Por isso que esse efeito, o curto-circuito, né? Ele é você reduzir a resistência elétrica, em vez de ser uma resistência de uma carga, a resistência do próprio cabeamento. Daí, essa resistência do próprio cabeamento, ela é muito baixa, ela é próxima de zero. Por isso que, numa calculadora dessa aqui, por exemplo, eles colocariam, né, aqui o valor daria o infinito, se eu não me engano. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. Se eu fosse dividir, ó, os 220 aqui, ó, e agora vai dar certo, ó, 220 dividido por zero, né? Que seria o zero ohms, né? O que a calculadora vai falar? Ó, erro matemático. Isso não é possível, né? Existe, né, a questão que a gente estuda lá quando a gente faz a parte na matemática, desculpa, gente, de limites e derivadas, né? Em que a divisão por zero é uma coisa, né, ela não é possível, né? Mas você aplicando os conceitos aí de limites, né, você consegue chegar a um valor, né, que é um valor muito alto, né? A matemática diz que não é possível, mas um valor muito baixo, que ele não é o zero, né? Ele não é zero, mas ele é muito próximo, vai dar um valor muito alto aí, que chega a formar o que? Arco elétrico. Por isso que dá arco elétrico, por isso que queima, né? E até provoca incêndio. Aí já aqui nessa calculadora aqui, ó, nessa gráfica, se você fizer né, a mesma conta aí, ó, pegando os 220 que é constante aqui da tensão e dividindo, né, por zero, se eu não me engano aqui, dependendo aqui ó, aqui, ele falou que é erro, né, mas como ela tem um algoritmo aqui, ó, aqui é só você vir no computador algébrico de sinais.
Eu sei que tem uma configuração que acho que é essa daqui, se não me falha a memória, eu acho que é essa. Não, não é. Mas assim, enfim, ela pega e fala, ó, resultado infinito, ou seja, vai ser um valor muito alto. Que valor é esse, né? Aqui eu consegui fazer, como se diz, esse gato aqui, ó, nessa calculadora comum, para não dar erro matemático, eu coloquei, não o zero, né? Mas eu coloquei um valor muito próximo. Quanto mais próximo de zero, melhor vai ser esse valor aqui, ó, 0,0000, não sei, nem contei a quantidade de casa aqui, ó, 0,5, ó. Aí vezes 10 elevado, ó, 4,4 vezes 10 elevado a 17. É um valor gigantesco aí, ó. Valor muito alto, por isso que dá o arco elétrico. E já na sobrecarga, já é o contrário, né? Por exemplo, igual eu falei, as proteções, o elo fusível aqui do sistema elétrico de distribuição, ele detecta curto-circuito, ou seja, agora você vai sempre lembrar que é corrente tendendo ao infinito, né? E sobrecarga. Aí já sobrecarga já é diferente. Aí eu tenho, né, valores de resistência, né, da resistência de vários chuveiros aí de 11, né? E quanto mais resistência eu vou colocando ou máquinas, né, que são circuitos indutivos, né, eu vou aplicando o quê? Mais potência a esse circuito. E vai chegar uma hora que, somada a cada uma dessas existências, né? Vamos supor que eu tenho lá, sei lá, 20, não, 20 não. Vou extrapolar aqui. Eu tenho 60 chuveiros, todos de 4.400 watts, né? E cada um deles, né, na posição lá o mais quente, a gente viu agora há pouco aí que dá 20 amperes, né? Então, né, 60 equipamentos, né, vezes, vezes 20 aí, ó, vai dar uma corrente só dessas cargas aí, imagina as ligadas ao mesmo tempo, de 1.200 amperes aí, ou seja, isso que é uma sobrecarga. Eu ter valores de corrente altíssimo em que a chave fusível e até o disjuntor aqui, né? Aí vai entrar na jogada primeiro o disjuntor, né? Vamos supor que eu tenho um disjuntor lá de, sei lá, de 175 amperes. Obviamente, ele não vai suportar. Mesmo aí, vamos pegar aqui, tem uma JC distribuição aqui em Aparecida, se não me falha a memória, o disjuntor lá de caixa moldada, pelo menos quando eu acompanhei o projeto, era de 800 amperes, ou seja, 1.200 está muito acima do disjuntor de caixa moldada de 800, né? Então, já no circuito no secundário aqui, o de caixa moldada, ele vai desarmar por sobrecarga, ou seja, mais corrente, né, do que o circuito de proteção, no caso de disjuntor lá de caixa moldada, suporta. Aí já no curto-circuito, não, eu vou ter uma corrente tão alta que eu posso considerar essa corrente como infinita, né, como indefinida. Beleza, pessoal? Então, deixa eu já parar aqui o compartilhamento. Daí na próxima aula a gente acho que foi o Rivaldo que perguntou, né? Aí, Foi. Rivaldo, você entra naquela pasta, deixa eu compartilhar aqui de novo, para você não perder. Entra naquela pasta ali, ó, entra nessa aqui, e aí Ok. você vai conseguir assiste a aula que eu explico aqui como que instala, né? Você tem a simulação desses 4 esquemas. Daí, você vai assistir a aula lá, assiste essa aula aqui também, ó, desse professor, ó, que tá aqui, ó.
em biblioteca, só para você lembrar aqui, ó. Tem umas 3 aulas aqui, ó. Ele ensina você a fazer os diagramas. Não, essa Ó, eu já assisti, já. já assistiu já? Não, beleza. Já. Que aí a gente discute na próxima aula aí o circuito, beleza? Ok. Tá bom? Então tá, pessoal. Vou parando aqui a gravação, né? Vão fazendo aí as atividades, não percam, para a gente já na próxima o C, né? Que vai ser o C de é, acionamentos, isso. Acionamentos eletropneumáticos, geralmente são 4 aulas, é bem rápido. Projeto é que vai ser um pouco mais longo aí, mas geralmente 4 a 5 aulas. E daí esse eletropneumático, eu estou preparando um material para vocês de um treinamento que a gente fez aqui com o fabricante, né, com a Festo, né, que é a líder aí no mercado. Ele é bastante interessante. Daí eu vou fornecer para vocês o catálogo também, né? Para vocês poderem ver como é que é o funcionamento das válvulas, né? Entender o que que é aquele negócio de duas, né? Dois, três vias, né? Daí a gente aprendeu o que que são as posições das válvulas, quantidade de vias, o que que é um circuito pneumático, o que que é um circuito, hidráulico, por aí vai. Aí vai ser na próxima OC. Mas por enquanto não se esqueçam, já vão fazendo as atividades aí para a gente já matar. E daí, em cada aula dessas 12 aí que faltar, a gente falar sobre cada aspecto aí de instalação elétrica aí, né? Nesse caso, hoje a gente falou aí de o que que é o curto-circuito, né, efetivamente, o que que é a sobrecarga, né, o conceito ali, né? Beleza? Beleza. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a nossa próxima web aula. Parar aqui a gravação para renderizar.